Pessoal, nós vamos falar do sistema cardiovascular, né? Algo muito importante para o corpo, onde nós temos transporte de sangue, que carrega nutrientes, oxigênio para todo o corpo, para todas as funções metabólicas dos tecidos, das células, ok? O sistema circulatório, ou cardiovascular, melhor chamado, ele é composto pelo coração, onde eu tenho uma bomba muscular que vai bombear e jogar sangue para todos os tecidos através do sistema arterial, basicamente, e essa distribuição leva oxigênio e nutrientes para todas as células, tecidos e órgãos do corpo e retorna com aqueles elementos que não vão fazer bem para as células, os tecidos. Volta pelo sistema venoso através de veias, tá? Então, o que que acontece? Alguns desses elementos do sangue arterial e do sangue venoso passam por outros elementos, como rim, como fígado, né? Como intestinos e pulmões. Então, é um sistema que envolve alguns órgãos, onde o sangue é levado, é filtrado, é metabolizado, tá certo? E distribuindo elementos para todas as células e tecidos do corpo humano. Bom, quais seriam, então, na verdade, as funções do sistema circulatório? Bom, o sistema circulatório, ele tem várias e várias funções. Primeiro, transportar nutrientes, tá certo? Transportar gases, O2, para ser distribuídos para o metabolismo das células dos tecidos, e o produto desse metabolismo nas células, o CO2, dióxido de carbono, é jogado de volta, tá certo? Para o sistema circulatório através da rede venosa e volta para o coração, vai para os pulmões para ser eliminado. Também transporta produtos que os órgãos produzem, os chamados órgãos excretores, e que não servem para o corpo, que são jogados para fora, transportados pelo o sistema circulatório. Também hormônios e produtos do metabolismo celular que servem para o corpo são, através do sistema circulatório, transportados e distribuídos para células e tecidos outros que necessitem. O sistema circulatório, principalmente pelo atrito que a circulação sanguínea faz com a parede interna dos vasos sanguíneos, regula a temperatura corpórea. Tanto é que uma pessoa que vai a óbito, por exemplo, ela não tem mais circulação sanguínea, ela fica com o corpo frio, tá certo? Então, a circulação sanguínea ajuda a regular a temperatura corpórea. E tem elementos dentro do sangue que são transportados, os leucócitos, né? Que são as células de defesa do nosso corpo. Daí o motivo de eu ter circulação sanguínea por todos os tecidos e órgãos do nosso corpo. Então, veja, as funções são várias, funções múltiplas do sistema circulatório, sendo distribuído para os vários sistemas orgânicos, em especial para os órgãos desses sistemas orgânicos do nosso corpo, mas, no fundo, isso é levado para os tecidos e, em especial, é levado para as células o oxigênio. Para os órgãos e tecidos dos sistemas orgânicos, eu tenho a distribuição de nutrientes e outros elementos que a gente viu. E nas células, através das organelas celulares, eu tenho toda uma produção, um metabolismo das células que fazem determinado órgão, determinado tecido ter a sua função específica. Então, o sangue é vital para o nosso organismo, no sentido de dar elementos para o trabalho das células, dar elementos, nutrientes para os vários tecidos e órgãos, é uma rede de distribuição que eu tenho importantíssima, tá certo? Então,
o fluxo sanguíneo, né, ele é, transportado, ele é levado para todos os locais do nosso corpo, desde os membros superiores, cabeça, e membros inferiores, de um modo geral, através de vasos sanguíneos, lá do sistema arterial, sistema venoso. Então, esses são os vasos sanguíneos, tá certo? Esse sangue, ele passa basicamente pelo coração, que distribui sangue pelo lado arterial, recebe sangue pelo lado venoso. Este sangue é levado para os pulmões para que haja, no fundo, as trocas gasosas de O2 que nós inspiramos, tá certo? Do ar externo, e que a gente jogue através dos pulmões e da região nasobucal o dióxido de carbono para que seja expulso. Ou seja, quanto mais nós respiramos, em tese, tá certo? Nós estamos poluindo o ar, porque nós estamos jogando o CO2. Estamos poluindo? Poluindo entre aspas, porque o que polui, na verdade, não é o dióxido de carbono, é o monóxido de carbono, o CO. E isso a gente não leva para o meio externo. Então, a respiração não é um fator de prejuízo ao sistema, ao ecossistema, tá certo? Porque a gente não elimina produtos do nosso corpo eh, de carbono, não é o monóxido de carbono, é o dióxido de carbono, que na verdade não é poluente, tá certo? Mas esse é um ponto importante a gente ressaltar. Então, toda esta rede de vasos sanguíneos, ela tem vasos maiores do lado arterial, que carrega em sua maioria sangue arterial, o lado venoso, que carrega sangue com dióxido de carbono em sua maioria, nós já vamos ver por quê. Esses vasos sanguíneos maiores, artérias e veias, são distribuídos por ramos para vasos de calibre menor, arteríolas e vénulas, e para vasos sanguíneos de calibre menor ainda, para que possam chegar em quantidade, em volume adequados às células, os capilares arteriolares e os capilares venosos. Então, todo esse sistema de vasos sanguíneos também faz parte, distribuindo todos os elementos necessários: oxigênio, nutrientes, hormônios e tudo que o vale. Então, esse é o sistema. Através de uma rede de vasos sanguíneos, eu tenho vasos sanguíneos que vão mudando o seu calibre para calibre menor para serem distribuídos pelo tecido. Do lado venoso, esses vasos sanguíneos capilares venosos, quando tem o retorno desses elementos das células, dos tecidos, e retornam ao coração, fazem o trajeto, logicamente, inverso, com o diâmetro de calibre sendo cada vez maior. Então, de capilares venosos para vênulas e para veias, que tem o seu calibre maior para que possam chegar adequadamente em volume e quantidade adequada ao coração. Tá certo? Esses vasos sanguíneos têm características singulares, cada um. Então, se vocês verem aqui no quadro do que é composto um vaso sanguíneo de uma artéria, ele tem internamente as suas células, o endotélio vascular, que está intimamente ligado ao que a gente chama de luz do vaso, por onde o sangue, ao circular, ao ter o fluxo, faz o contato com o endotélio vascular. Mais externamente, eu tenho uma camada de tecido elástico do lado arterial, que é para dar essa característica de ele se alargar, dilatar e de se contrair. Porque essa contração e essa dilatação fazem com que o fluxo sanguíneo fique ativo. Então, essa contração e relaxamento dessa parte elástica que faz parte da musculatura dos vasos sanguíneos, é que dá o caminho, faz o sangue andar, faz o sangue fluir
tá certo? Porque contraindo e relaxando, ele vai fazendo pressão, ele vai fazendo com que o sangue vá tendo velocidade para ser distribuído por todo o corpo. E externamente, eu tenho uma cobertura de tecido, fibras de tecido conjuntivo, tá certo? Lhe dando características especiais. Do lado venoso, o endotélio vascular venoso também tem as mesmas características. Já o tecido elástico, ele tem uma complexidade menor, né? Ele tem uma quantidade menor de fibras elásticas, porque do lado venoso eu não preciso de tanta contração. Eu tenho contração e relaxamento dessa musculatura, mas em menor grau, porque no sistema venoso a velocidade é menor do que a velocidade que eu tenho do lado arterial. Por que que ela é maior do lado arterial? Pelo bombeamento que o miocárdio faz para que o sangue seja distribuído por todo o nosso organismo. Do lado venoso, nas veias, eu tenho principalmente nas chamadas válvulas. O que que são essas válvulas? São estruturas internas ligadas ao endotélio vascular internamente à luz do vaso, onde impedem a volta desse sangue, o refluxo desse sangue. Então, elas se fecham para impedir o refluxo, sempre dar uma continuidade do fluxo sanguíneo do lado venoso para quem? Para o coração. Então, para evitar a volta, porque eu tenho sangue com CO2, o dióxido de carbono é tóxico aos tecidos, ele não pode voltar, ficar infiltrado nos tecidos, células, tá certo? Porque ele é tóxico. Então, essas válvulas servem para não deixar o fluxo sanguíneo venoso retornar, tá certo? Quanto à composição do sangue especificamente, falando, o sangue é composto por uma parte líquida e uma parte sólida. A parte líquida, eu tenho o chamado plasma. O que que é o plasma sanguíneo? É composto por água, tá certo? Líquido plasmático, que a gente costuma dizer, por sais minerais e por um monte de compostos orgânicos. Já a parte sólida do sangue, ela é composta por elementos que nós chamamos de elementos figurados, que são o quê? São os glóbulos vermelhos, ou hemácias, os glóbulos brancos, ou leucócitos, que são as nossas células de defesa, e células que circulam também dentro do sangue, que são as plaquetas, onde eu tenho o sistema de hemostasia, para impedir a saída de sangue do vaso quando esta parede do vaso se rompe, originando uma hemorragia. Tá certo? Então, eu tenho quantidades, a maior parte em volume, como a gente vê aqui do lado direito, é de parte 60% composta pelo plasma sanguíneo, pela parte líquida. 40% é constituído pelos chamados elementos figurados ou elementos sólidos do sangue. Isso é importante saber. Parte sólida, parte líquida do vaso sanguíneo, dos vasos sanguíneos, né? É, correndo paralelamente ao sistema venoso, principalmente, eu tenho o sistema linfático, onde eu tenho os vasos linfáticos, tá certo? E onde eu tenho os órgãos que formam todas essas estruturas que compõem o sangue, tá certo? Os glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, as plaquetas, né? Então, o sistema linfático, tá certo? Ele também tem uma conotação de pegar esses elementos que são jogados para fora das células, que não nos servem, passando por essa rede de vasos linfáticos para serem observados se há algo estranho, anormal, que agride o corpo, como, por exemplo, bactérias, vírus, esse negócio todo. Fora esse sistema de vasos linfáticos, eu tenho os órgãos linfóides, tá certo? Estruturas por onde os vasos linfáticos vão dar conta, passando por todo o corpo, onde eu tenho verdadeiros
guardiões do nosso corpo em relação à imunidade. O sistema linfático, nós vamos falar em especial na próxima aula, na verdade, né? O que nós temos os órgãos hematopoióticos são órgãos que formam os elementos figurados do sangue, os elementos sólidos do sangue. Nós temos o timo, que é um órgão que, conforme nós vamos crescendo e antes de chegar à vida adulta, por volta do final da adolescência, ele regride, ele não tem mais função. Nós temos o baço, tá certo? Do nosso lado esquerdo, os nódulos linfáticos, de um modo geral, tá certo? Que são os gânglios linfáticos, tá? As tonsilas ou amígdalas, que são distribuídas pelo corpo inteiro, as mais conhecidas, as amígdalas palatinas, na região posterior da nossa boca. E no interior dos ossos longos, principalmente, na medula óssea vermelha, que eu tenho órgãos hematopoióticos que formam os elementos figurados do sangue. Então, na medula óssea, por exemplo, a primeira célula hematopoética, que forma os elementos figurados do sangue, ela é uma célula chamada de célula pluripotente ou multipotente. Por quê? Porque ela pode se transformar de acordo com a necessidade que o organismo requer em glóbulos vermelhos, hemácias, em glóbulos brancos, leucócitos, e em plaquetas. Há uma formação normal, fisiológica, mas há uma formação aumentada de um desses elementos quando há algo errado com o nosso corpo e que precise de mais hemácias, de mais leucócitos ou de mais plaquetas. Ok? A circulação sanguínea. Vamos ver como é que esse sangue circula por todo o nosso corpo. Então, do coração, o miocárdio, o músculo miocárdio, contrai e joga o sangue para dar força, para dar velocidade pelo lado arterial, sangue esse carregado de oxigênio. Isso é distribuído para todos os órgãos e tecidos, tá certo? Jogado a vasos de calibre cada vez menores, chegando aos capilares arteriolares, e distribui basicamente, não somente, mas basicamente, oxigênio para as células. O produto do metabolismo celular, que não interessa para a célula, para os tecidos, o dióxido de carbono, agora volta pelo lado venoso, em sua maior parte, 90%, 10% volta pelo sistema linfático, o qual falaremos posteriormente, volta pelo lado venoso, por vasos capilares venosos, venulares, de calibre menor, passando para vênulas de calibre maior, até as veias que vão adentrar novamente ao coração, retornando esse sangue com CO2 para dentro do coração, para que seja levado aos pulmões, para que ocorra a troca do CO2 pelo O2. Basicamente é isso. Essa é a circulação, ou a circulação sistêmica, ou a grande circulação. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui que do coração sai sangue carregado de oxigênio pela artéria, tá certo? Com todas aquelas características, passa por vasos de calibre menor do lado arterial, chamada de arteríolas, e das arteríolas ainda vai chegar a vasos cada vez menores, os capilares arteriolares, que vão distribuir oxigênio e nutrientes para todas as células. Todos aqueles produtos agora que devem ser levados de volta e jogados para fora, tá certo? Do nosso organismo, serão agora retornados ao coração através dos capilares venosos, que vão dar para vasos agora venosos de calibre maior, as vênulas, tá certo? E das vênulas passando para vasos maiores, veias, que vão retornar ao coração e daí sejam levados para os pulmões para ocorrer a troca gasosa, basicamente. Ok? Então, do lado arterial, é distribuído aos tecidos e órgãos, basicamente, oxigênio e outros nutrientes. Já do lado venoso, todos os resíduos e catabólitos das células, que não servem para os tecidos, não servem para as células, são levados agora por esse sistema
venoso e 90% linfático, retornando ao coração ambos, para que sejam expelidos para fora do nosso corpo pela respiração antes chegando aos pulmões, ok? Então, para que vocês entendam aqui como é que é essa rede de vasos sanguíneos, calibre maior do lado arterial as artérias, agora ramificações para vasos de calibre menores, arteríolas, e outra rede de ramificações de vasos cada vez menores, capilares arteriolares, tá? Isso tudo para que chegue sangue em quantidade menor. Se chegar a quantidade de sangue, o volume de sangue que eu tenho nas artérias, nós vamos sufocar, nós vamos, entre aspas, afogar as células, tá certo? Então, nos vasos capilares, agora, do lado arterial, do lado venoso, tá certo? Aí é o contrário. Dos tecidos, volta para vasos de calibre menor, capilares venosos, vênulas e veias. É esse o trajeto, é esse que faz. Então, veja, a gente já viu, ou verá, né, perdão, que essa saída de O2, nutrientes, sempre se dá por pressões geradas, principalmente dentro do vaso e por fora do vaso, no meio extracelular, fora da célula, fora do vaso. Isso é um tema que a patologia geral vai nos mostrar como é que é feito, ok? Então, eu tenho a circulação venosa e a circulação arterial. A maior parte do sangue contido do lado arterial contém oxigênio. A maior parte na circulação venosa contém sangue com dióxido de carbono. Já vamos falar por que a maior parte, não a totalidade. Isso é importante a gente gravar, a gente saber, tá certo? Então, lá quando nós temos essas trocas gasosas que a gente fala tanto, lá na célula, o que que acontece? A célula, para trabalhar, para fazer a chamada respiração celular pelo ciclo de Krebs, ela precisa de oxigênio para formar o ATP, que nos dá energia, tá certo? E isso tudo é importante ter todo esse mecanismo bem feito. Então, uma boa circulação sanguínea significa um bom funcionamento celular, um bom funcionamento tecidual, um bom funcionamento dos órgãos. Isto é, em termos gerais, saúde, ok? Ter uma boa circulação sanguínea. Perfeito? Se eu tinha a circulação sistêmica ou ganho de circulação, eu tenho a circulação pulmonar ou pequena circulação. Então vamos lá. O sangue que chega ao coração tem que ser levado pela circulação sistêmica, tem que ser levado agora do coração para os pulmões, para basicamente eu ver a troca do CO2, que está chegando no coração lá dos tecidos e células, para os pulmões para ser trocado com o O2. Joga-se CO2 para fora, para o meio externo, e pela inspiração, né, da nossa respiração, recebemos oxigênio. Então, veja bem, toda vaso sanguíneo que sai do coração é uma artéria. Então, veja bem, quando sai do coração para os pulmões, sai pelas artérias pulmonares. A artéria pulmonar é exceção. Ela é a artéria, porém ela não tem basicamente oxigênio, ela tem CO2, porque ela vai do coração para os pulmões. Porque a artéria, na verdade, não é caracterizada pelo que contém dentro, e sim pela função dela, entrar ou sair do coração. Então, o lado arterial, ele são vasos sanguíneos que saem do coração. Do coração para os pulmões, eu tenho a artéria pulmonar, que tem basicamente dióxido de carbono. Chega aos pulmões, ocorrem as trocas gasosas, volta agora para o coração, para que seja bombeado pelo miocárdio e seja jogado agora para todo o corpo. Quando volta dos pulmões para o coração, sempre que retorna ao coração, volta por veia. Então, o que que acontece?
Quando volta dos pulmões agora, carregado este sangue com O2, volta pela veia pulmonar. Então, artéria pulmonar e veia pulmonar são as exceções do que contém no seu interior em termos de oxigênio e CO2. Vou repetir de novo. O que caracteriza o sistema arterial e o sistema venoso não é basicamente o que contém dentro deste sangue, O2 ou CO2. É se ele sai do coração para todo o corpo ou se volta do corpo para o coração. Quando sai, sai por artéria. Quando volta, volta por vena. Por isso que dos pulmões para o coração, volta pela veia pulmonar, sangue carregado com O2. E quando sai do coração para os pulmões, sai sangue carregado com CO2. São as exceções do corpo inteiro, onde a artéria tem CO2 e veia tem oxigênio. Coração, pulmão, pulmão, coração. Ok? Isso é importante a gente saber. Quando chega ao coração, esse sangue, ele passa por algumas lacunas, por algumas cavidades. Então, na parte superior, eu tenho os átrios. E na parte inferior, eu tenho os ventrículos. Toda vez que o sangue ele ele recebe sempre pelo átrio. Então, no átrio direito, tá certo? No átrio direito, eu tenho sangue vindo pelo lado venoso que vem de todo o corpo, sangue carregado com CO2. Passa pela câmara inferior ventrículo direito, e este ventrículo direito agora, através da artéria pulmonar, vai do ventrículo direito, artéria pulmonar, mas carregado com CO2. Vai para os pulmões, troca gasosa, volta para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, vem pela veia pulmonar, sangue carregado com O2. Do átrio esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo e, através da contração do miocárdio, no ventrículo esquerdo, tá certo? Pela artéria aorta, esse sangue agora é jogado para todo o corpo humano, para todos os órgãos, para todos os tecidos. Então, toda vez que sai do coração para algum lugar, pulmões ou todo o resto do corpo, ventrículos. Toda vez que esse sangue chega de todo o resto do nosso corpo, ou pulmões, incluindo átrio. Chega no coração pelos átrios, sai do coração pelos ventrículos, tá certo? Pelos ventrículos. Então, aqui tem o esquema para a gente ver exatamente o que eu tenho, tá certo? Lado direito, tá certo? Recebe sangue e o lado direito sempre vai estar carregado com sangue venoso, tá certo? Sangue venoso. E o lado esquerdo vai estar sempre carregado com sangue oxigenado. O lado esquerdo do coração, o lado direito do coração. As cavidades superiores, átrios, as cavidades inferior, ventrículo. O sangue sempre passa do átrio para o ventrículo, do átrio para receber, do ventrículo para ser jogado para fora do coração. Ok? Então, aqui nós temos este esquema que nos dá a ideia do que eu acabei de falar. Quando do coração vai para os pulmões, vai pela artéria pulmonar. Então, a artéria pulmonar, ela é carregada de dióxido de carbono. Quando volta já com as trocas gasosas feitas no sangue, CO2 trocado por oxigênio, por O2, volta. Toda vez que volta para o coração, tem que voltar por uma veia pulmonar. Essa veia pulmonar é carregada com oxigênio. Isso é muito importante a gente saber, ok? Isso é muito importante a gente ter em mente. Perfeito? Tá certo? Então, sangue com CO2, sangue com O2. Chegando lá nos pulmões, ela vai se dar as estruturas mais internas, íntimas, menores nos pulmões, os chamados alvéolos pulmonares, onde eu tenho o saco alveolar. Isso aqui que é o saco alveolar. É, na verdade, uma região contendo vários alvéolos,
Para que servem os alvéolos? São os alvéolos pulmonares que fazem essa troca de oxigênio e dióxido de carbono, tá certo? Nos alvéolos pulmonares, na árvore brônquica, que é chamada, tá certo? Então, é lá nos alvéolos pulmonares que ocorrem as trocas gasosas. Esses alvéolos têm que estar limpos, têm que estar saudáveis, não têm que estar poluídos com nada. O que que é poluído? Então, tudo que nós respiramos, tá certo? Tudo que nós inspiramos, basicamente, tem que ser algo que seja não poluente ao nosso organismo. Então, o meio ambiente, o ar poluído, todos os elementos do tabagismo, porque nós inspiramos toda forma de tabagismo, nós inspiramos o ar poluído, ele vai se alojar nos alvéolos. E quanto mais eu tenho um local com ar poluído, quanto mais eu inspiro ar poluído, carregado de monóxido de carbono, quanto mais eu tenho o hábito do tabagismo, mais eu deixo esses alvéolos pulmonares com estruturas que vão dificultar cada vez mais as trocas gasosas de CO2 e O2. Esse é que é o problema, ok? Então, veja, é importante eu saber que lá nos alvéolos pulmonares eu tenho as trocas gasosas. Então, esses alvéolos têm que estar saudáveis. Então, o indivíduo que mora numa região, numa cidade, numa localidade, onde o ar não é tão poluído ou não é poluído a contenta, ótimo, ele respira melhor, ele tem uma oxigenação melhor. Por quê? Porque quanto mais desgastado, quanto mais poluído, entre aspas, estiverem esses alvéolos pulmonares, mais difícil vai ser liberar o CO2 e ganhar oxigênio. Não tem lugar para tudo isso. Porque o monóxido de carbono, os elementos do tabagismo, ficam impregnados e vão se acumulando com o tempo dentro dos alvéolos pulmonares, dificultando cada vez mais as trocas gasosas que eu tenho. Então, o tabagismo, saber se uma pessoa é tabagista ou se tem elementos da sua família que fazem uso do tabaco, é de fundamental importância, porque ele vai ter uma distribuição de oxigênio, ele vai ter um metabolismo celular, uma atividade daquele tecido, daquele órgão, provavelmente com uma carga menor do que deveria ser. E isso vai influenciar na qualidade de vida, tá certo? E, basicamente, com o tempo, em muitas pessoas, na quantidade de vida. Então, isso é importante, saber desses hábitos, saber de onde o paciente mora, que localidade, se é poluída ou não. Perfeito? Então, isso tudo é muito importante para a gente saber de tudo isso, né? E sabendo de tudo isso, a gente vai entender o que se passa em tudo isso. Tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Ok? Até a próxima!